Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Então vamos orar para começar o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, de cultuarmos ao Senhor. E obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós queremos Te louvar, queremos bendizer o Teu nome, queremos aprender de Ti, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor conduza tudo que for feito aqui, os louvores, a pregação, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo e guiando o pregador, quem vai fazer o louvor. E que o Senhor fale conosco, Pai. Nós invocamos a Tua presença, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te conhecer cada dia mais. Obrigada por cada um que está aqui, abençoa cada um, que todas as distrações, que tudo aquilo que for atrapalhar o nosso culto a Ti, Pai, que isso seja anulado, seja deixado de lado e que nós possamos estar aqui de todo o coração para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei
Amém. Glórias, glórias a Deus. Louvor magnífico em que fala que Jesus continua vivo, relata conforme aconteceu, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um ensinamento de Jesus bastante importante para os dias de hoje, que é uma advertência sobre o quão importante é nós estarmos com o coração voltado ao reino dos céus. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, dos versículos 16 ao 21, uma parábola bem interessante, que é a parábola do rico insensato. Mas antes da gente ler o texto, para depois explanarmos, eu vou, como sempre, contextualizar. O que acontece? No início desse capítulo 16, Jesus ele está falando sobre a importância, né, sobre confiarmos em Deus, né, falando primeiramente, né, voltado aos discípulos para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus, né, porque, e dizendo, né, que tudo que vem à luz, tudo que se faz em oculto é revelado, né, de acordo com os versículos anteriores, e também adverte, né, que eles não têm o que temer, né, a não ser aquele que pode, né, depois da morte, levar a alma, né, ao inferno. Fala que Jesus, que o Pai conhece, sabe até mesmo a quantidade dos fios de cabelos que possuímos, e sabe também, resumindo, né, de tudo aquilo que nós precisamos, que é algo que é enfatizado após esta parábola. Porém, acontece algo muito interessante, que enquanto ele fala sobre não devemos ficar ansiosos, né, Mateus, no Evangelho de Mateus também a gente consegue ver isso a partir no capítulo 6, né? Apareceu do nada uma pessoa ali da multidão que diz a ele, né, porque considerava Jesus um mestre: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Isso no versículo 13. No versículo 14, Jesus responde: homem, quem me designou juízo, árbitro entre vocês? E aqui ele fala no versículo 15, Jesus adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso aconteceu, inclusive esse homem se dirigiu a Jesus, né, para pedir para que ele decidisse essa questão, porque era comum de rabinos interferirem, né, em questões de partilhas, né. Porém, Jesus, vendo essa questão, que é algo superficial, algo humano, ele não rebaixa a sua missão. Né. Por isso que ele diz: quem me designou juiz, né, o árbitro entre eles, né, e por considerar, né, por perceber que era uma questão meramente humana. Mas ele aproveita para trazer a parábola, que é esta parábola que vamos ouvir agora. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui neste momento para receber a Tua palavra, Pai.
para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos ajude nesta explanação e que seja falado apenas aquilo que vem de Ti, ó Pai. Que eu possa ser boca do Espírito Santo para trazer aquilo que o Senhor deseja nos trazer, Pai. E rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente viu nesta parábola, este homem rico, ele tinha uma boa terra, uma terra que produziu uma boa colheita. Até aí tudo bem, né? Não tem problema. A questão foi, no fato dele ser rico, dele ter dinheiro, dele ter posses, dele ser um agricultor de sucesso, isso não era problema algum, porque o problema não é a riqueza, o problema não é você possuir, mas o problema é se o teu coração está naquilo que é terreno e passageiro, ou se o seu coração está em Cristo, está no reino eterno. E este homem, o que ele faz? Ao invés, de repente, de doar o excedente para algum necessitado, ao invés de ajudar aos necessitados, ao invés de... Conforme, né, o próprio Deus ordena, o próprio Deus coloca, né, na lei a importância, né? Ele se preocupa bastante com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, enfim. Este homem, ele não tem esse pensamento. Ele percebe que não tem lugar e, ao invés de apenas encher aqueles celeiros e distribuir o excedente, e ser com isso próspero, né? Porque a prosperidade, ela está não no possuir, mas no compartilhar. Porque quando você compartilha, mais você tem. Eu não digo somente na questão de dinheiro, mas eu digo na questão de conhecimento e em questão de outras áreas, né? Porque a prosperidade, ela não está ligada apenas ao dinheiro. Porém, este homem, ele pensa nele. A gente vê no restante da parábola que é somente eu. Então, eu, pensando, eu vou derrubar os celeiros, construir maiores, e eu vou colocar aquela produção para, né? E depois eu vou, em outras traduções, né? Vou me regalar, né? Vou descansar, aproveitar tudo aquilo que eu produzi. Ou seja, guardar para ele, acumular e tomar proveito. Enfim, gastar, consumir, como se não houvesse um amanhã. Porém, ao pensar desta maneira, ele se esquece que a terra, ela produziu pela graça de Deus. E a riqueza que ele teve, foi Deus quem a deu. Porém, o pensamento dele era, não, eu vou guardar, vou me regalar. E com isso, né, é muito interessante, porque se ele já tinha, e talvez, né, já armazenava, já guardava, né, provavelmente ele era já próspero, ao invés de se saciar, né, com aquilo que ele tinha, não, ele quis mais. E provavelmente, se ele tivesse uma outra colheita maior ainda do que ele teve, né, se a terra produzisse ainda mais, ao invés de distribuir, ele ia armazenar cada vez mais. Porque, infelizmente, o problema da riqueza, quando o coração ela está nas coisas materiais, as pessoas sempre vão querer um pouco mais. Esse é o natural do ser humano. Isso significa que isso não possa ser mudado? Claro que pode. Mas, provavelmente, esse homem, ele tinha um vazio dentro dele. Ele tinha um vazio e, com isso, ele buscava, pela ausência de Deus na vida dele, por ele não pensar em Deus, ele era insaciável, ele era insatisfeito e, com isso, buscava viver como se não houvesse amanhã. Porém, nessa mesma noite, né, antes
no ápice do fato ocorrido, é o que a gente subentende, Deus ele diz, insensato, né? Esta noite será pedida a sua alma. Para quem ficará o que você guardou? Ou seja, a quem ele iria deixar? Que controle dessas provisões ele teria a partir do momento que a alma dele deixasse o corpo? E as provisões acumuladas, elas eram terrenas, eram provisões passageiras que poderiam acabar a qualquer momento, serem destruídas. As riquezas dele eram unicamente para ele e não para com Deus, como a gente pode ver, né? E diferente do que Jesus recomendou, né? O que ele buscou foi o reino terreno. O que ele buscou foi viver o agora, o aqui, e não buscar o reino de Deus, que é algo que Jesus recomenda, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente necessita, todas as provisões que a gente necessita. E é muito interessante a gente pensar, né, que Deus nos dá muito mais do que a gente precisa, mas Ele o faz para que a gente possa não reter para nós, mas para que a gente possa ajudar o nosso próximo, para que a gente possa né, ajudar, seja um irmão necessitado, seja um familiar necessitado, até mesmo ajudar a manter o espaço que frequentamos, né, para aqueles que frequentam igrejas, com ofertas, ajudar o próprio corpo de Cristo, algum irmão. E é muito interessante que aquele homem, ele era vazio, por não ter acumulado tesouros do céu, por ter vivido uma vida egoísta, por ter pensado de maneira individualista, de maneira egoísta. E com isso, ele correria, né? Ou melhor, correu, ou pode até mesmo ter acontecido, porque a parábola não fala o que aconteceu com esse homem, se ele chegou a morrer, provavelmente sim, e provavelmente a gente sabe qual o fim dele. Qual o fim dele por ter vivido como se Deus não existisse, por ter feito das riquezas o seu Deus, porque o coração dele estava nessas riquezas. E é muito interessante a gente pensar, que eu não digo somente na questão das riquezas, mas na questão de tudo aquilo que a gente vai fazer, sobre o nosso tempo com Deus. Quanto a gente se dedica a Deus, quanto a gente busca de intimidade com Ele. Será que nós o buscamos o suficiente? Será que nós nos entregamos a Ele o suficiente? Será que a gente faz isso só se entrega, só busca Ele nos dias de culto? Será que a gente busca todos os dias? E o nosso tempo com Deus? Como é o nosso tempo com Deus? Será que nós nos voltamos a Ele, unicamente a Ele, sem nos distrairmos com o celular, sem nos distrairmos com outras coisas? Será que Ele é prioridade na nossa vida? É importante a gente pensar nisso. E também, de que maneira nos achegamos a Ele? Se nos achegamos a Ele somente no momento de dificuldades, se nos achegamos a Ele somente no momento de bonança, ou se a todo tempo nos achegamos a Ele, se em todos os dias, se prestamos culto a Ele todos os dias. Porque o culto a Deus, ele não é feito somente na igreja, ele não é só feito no espaço religioso, ele não é algo para ser feito online, mas ele é algo para ser feito também individualmente, né? Nós precisamos cultuar a Deus no nosso secreto, na nossa casa, ou no momento das nossas caminhadas, no nosso trabalho. Pode ser silenciosamente orando pelo Espírito, como nos é recomendado. E é muito importante que possamos ter esse tempo de qualidade com Deus, para que possamos fazer aquilo que Jesus nos recomendou, né? Também
no capítulo 6 de Mateus, versículos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E o que são esses tesouros no céu? Esse tesouro no céu é a nossa dedicação a Deus, é o nosso amor a Deus e também o nosso amor ao próximo. Aprendemos a amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa alma, de toda a nossa força. E também aprender a amar o próximo. Quando nós estamos realmente agindo como cristãos genuínos, né? A gente está ajuntando tesouro no céu. Exemplo, não somente ajudando o próximo, mas a busca pela santificação também é uma maneira de ajuntarmos tesouro. Dedicação pela obra de Deus, em conhecer a sua verdade e praticar a sua palavra, é a maneira em que acumulamos tesouros no céu. E quando buscamos fazer o nosso trabalho em louvor a Ele, em honra e glória a Ele, não só o nosso trabalho, mas tudo, não só as coisas ligadas à religião, mas quando a gente honra e louva o Senhor com a nossa profissão, quando a gente honra e louva o Senhor fazendo os nossos serviços de casa, quando a gente honra e louva o Senhor no nosso passeio, através de uma conversa com um amigo, através da própria evangelização, né? Uma evangelização feita com sabedoria. Nós louvamos e honramos ao Senhor, mas a partir do momento que a gente não busca ter uma intimidade com Deus, em que não buscamos ser um com Deus, ou seja, nos deixar guiar por Ele, nos colocar na total dependência dEle, e vivemos no mundo como se não houvesse o amanhã, como se Deus não existisse, como se só existisse esta vida, nós estamos fadados ao fracasso e estamos fadados ao juízo e ao inferno, como prometido. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. O que vivemos aqui acaba. Assim como foi feito o homem, ele veio do pó. A gente vê em Gênesis. E ao pó, por causa do pecado, nós voltaremos. E segundo Hebreus 9, 27 e 28, é permitido ao homem morrer uma única vez, né? Inclusive, os versículos todos dizem assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, nós precisamos nos mantermos vigilantes. Inclusive, pós-parábola, Jesus continua falando neste capítulo 12 do Evangelho de Lucas sobre a importância de nos mantermos vigilantes, né, sobre as provisões, né, do Pai, sobre tudo que Ele faz por nós e que Ele faz também, não só por nós, mas faz pelos lírios do campo, né, assim como Ele também fala em Mateus, o que Ele faz pelos animais, né, que Ele também os alimenta, e quem dirá por nós, né, que somos a imagem e semelhança dEle. E Jesus, Ele também fala, né, para que possamos nos manter vigilantes. E Ele diz que o Filho do Homem, Ele vai voltar. Né, e diz, né, que todos estejam vigilantes com suas candeias acesas. E diz, o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Portanto, nós precisamos lembrar, né, que a eternidade, ela existe.
como a própria Bíblia nos adverte, como o próprio Jesus nos adverte nos evangelhos. E precisamos entender que o nosso foco precisa ser em Cristo Jesus. E se porventura não temos esse entendimento, porque infelizmente nos é vendida, na verdade, essa imagem de que só existe essa vida, né? A mentira do diabo, ela é colocada em nosso coração. E para que a gente possa preferir as coisas de Deus ao mundo, precisamos ter uma exposição diária à palavra. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que essas verdades elas sejam fixadas em nosso coração. E precisamos pedir a Ele. Precisamos pedir que Ele grave essas verdades. Porque, ainda que, né, mesmo depois da nossa conversão, as transformações e a nossa santificação, ela vai acontecendo por etapas. É um processo. Deus vai nos moldando conforme o querer dele até o final da nossa vida. Então, por isso que nós precisamos pedir. E isso é algo que a gente aprende. Eu digo, enfim, por mim, porque eu estive no mundo, antes eu vivia como se não houvesse amanhã, meu coração, ele era voltado para o aqui e agora. Eu tinha, sim, um medo do depois, por saber que existia uma eternidade, mas meu coração não conseguia focar nas coisas de Deus, não conseguia focar em Cristo. Mas, através da exposição da palavra, através da própria conversão, essas coisas foram sendo transformadas. Não gosto realmente de me utilizar como exemplo, porque eu penso que a gente, enfim, eu sou, como todos, mais uma pessoa pecadora, necessitada da graça de Deus, como todos que também estão nos caminhos dele, e também como todos aqueles que não estão, e que também necessitam da graça dele tanto quanto nós. E com isso, com a exposição da palavra, essa verdade ela foi se enraizando. E é assim que acontece. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente busca conhecê-lo profundamente, quando a gente busca focar o nosso coração em Cristo, essa verdade ela vai se enraizando. E a gente começa a entender que existe uma eternidade nos aguardando. E que ela pode ser a vida eterna ou a morte eterna, dependendo das nossas atitudes. Quando nos voltamos para Deus, quando buscamos viver a nossa vida dedicados a Ele e ajuntando esses tesouros no reino, no reino dele, que será nosso também. Porque o apóstolo Paulo diz, né, que a partir do momento que aceitamos a salvação de Jesus, né, que cremos que ele, no sacrifício de cruz, que ele morreu por nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos cordeiros com Cristo. Quando a gente crê e aceita essa salvação, aceita a salvação em Cristo Jesus, aceita o sacrifício que ele fez por muitos. Então, nós precisamos lembrar que existe uma eternidade, precisamos focar nesta eternidade. Isso não significa que a gente não deva continuar trabalhando, que a gente não deva continuar estudando, que a gente não deva buscar, correr atrás do nosso sustento. Sim, a gente precisa, porque é a realidade que vivemos hoje. E o trabalho, ela é como eu falei já anteriormente, ela é uma forma de louvor a Deus. Mas Deus, ele nos ajuda, Deus, ele provê. Mas, sim, existe essa necessidade por estarmos por aqui, né? Inclusive até mesmo os próprios, e também para que a gente não seja peso, né, para outras pessoas, né? Assim como os apóstolos não foram, né, principalmente o apóstolo Paulo buscou não ser peso para ninguém, inclusive ele era, né, fabricante de tendas, ele trabalhava, além de pregar o evangelho, recebia sim ajuda de várias igrejas, né, mas ele também trabalhava, poder ajudar. E a gente precisa fazer isso,
precisa estudar, porque adquirir conhecimento também é bom, né? Isso pode ajudar nos nossos ganhos, né? Podemos sim ganhar dinheiro, mas precisamos manter os nossos corações focados em Cristo. Não podemos focar nas coisas deste mundo, nas coisas que são passageiras, né? Precisamos focar no reino dos céus, focar na eternidade que viveremos com Ele, porque não temos ideia, né? Mas o próprio livro de Apocalipse, também o profeta Isaías, ele fala um pouco a respeito. Vai ser a eternidade com Cristo, nós teremos, né, nossas lágrimas secadas, os animais, eles serão mansos, não haverá todo esse desequilíbrio que ocorreu na Terra após a queda de Adão e Eva. Nós receberemos nossos galardões de acordo com as nossas obras, né? Conforme nos é prometido. E será um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza e também não haverá noite, onde o Cordeiro será a nossa luz. Não temos ideia do que mais irá acontecer, mas poderemos consumir, né, o fruto da árvore da vida e também as folhas, né, para que sejamos curados. E o melhor de tudo, quando estivermos lá na eternidade com Cristo, seremos santificados por completo, seremos incapazes de pecar. Isso é o melhor de tudo, né? Porque o pecado, enfim, ele leva à morte, ele nos traz consequências ruins, mas a santificação nos leva à vida, e nos leva à vida eterna. Então, que possamos buscar essa santificação, que possamos persistir sempre nos caminhos de Cristo, que a nossa fé não desfaleça. E você que está assistindo, que porventura não o conhece, peça para que ele se revele a você, porque ele se revela, ele mesmo diz: se vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E então, busque. E se porventura houver alguém que esteja desanimado, que esteja passando por provações que te coloquem em dúvida, busque a força de Deus. Busque a força em Deus. Abra seu coração. Rasgue o seu coração para Ele, porque Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar a vencer as tentações. Ele está aqui para nos capacitar pelas provas e pelas tribulações que iremos viver ou que estamos vivendo. Ele está aqui para nos consolar, para nos dar forças. O que Ele deseja e o que Ele quer e pede a todos nós é que confiemos nele, porque Ele nos apoiará. O próprio Jesus disse que a gente teria aflições, mas que nós precisaríamos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também somos capazes de fazê-lo. Nós somos capazes de fazê-lo através de Cristo Jesus. Pela força dele. É só pedirmos, é só clamarmos e crermos, confiarmos plenamente. Mas isso tudo é construído através do aprofundamento de intimidade com Deus. Oração, exposição à palavra de Deus como um alimento espiritual. Eu sei que a Bíblia, quando a gente começa a ler, de início ela é difícil de entender, mas a persistência na leitura faz com que possamos discernir. A oração ao Espírito Santo, para que nos dê o discernimento da palavra que lemos, ela também é crucial, ela nos faz avançar. E essa exposição, ela nos aprofunda e nos faz descobrir grandes tesouros que estão contidos nesta palavra, que é uma palavra viva, que sempre se renova, que é o jornal de amanhã. Ela é viva hoje e é o nosso jornal de amanhã também. Então, vamos confiar em Deus
e buscar acumular bons tesouros, tesouros que não possam ser roubados e tesouros que não possam enferrujar. Agradeço a Deus principalmente por essa oportunidade e mais uma vez reforço o convite àqueles que não conhecem e àqueles que porventura se encontram no momento de desfalecimento da fé, que busquem intensamente de todo o coração. Amém. Somente a ti, Jesus.
Eu nada sou sem ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Vamos orar. Pai amado, agradecemos imensamente a oportunidade rica que nos concedeste essa noite para ouvirmos a tua santa palavra e a bênção que derramaste sobre a tua serva para transmitir essa mensagem. Senhor amado, ensina-nos a termos uma vida cristã e uma vida cristã com foco, uma vida cristã focada na tua presença em nossas vidas, acima da nossa vontade e acima do nosso poder e do nosso querer. Cuide dos teus filhos que lutam contra problemas de saúde, problemas emocionais. Abençoe aqueles que não te conhecem ou que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir a tua santa palavra, de saber o quanto tu pode mudar a vida de cada um deles. Nos abençoe a todos. Ensina-nos a colocá-lo em nossas vidas em primeiro lugar, na hora de cada decisão, na hora de cada atitude, na hora de tomar medidas. E tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e fortaleça a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Que assim seja. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. A igreja diz amém. 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 Gente, lembrando, hoje a palavra-chave é tesouro. Para que eu possa ver que vocês assistiram até aqui, por favor, comentem tesouro. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.